Saudações em Cristo, queridos e amados irmãos. Esse é o canal Bíblia em Foco. Eu sou o pastor Levi Longaray, muito agradecido a Deus por mais uma rica oportunidade de poder estar comunicando com os nossos queridos e amados ouvintes. Queridos, vocês que perguntam muito sobre vídeos para nós gravarmos, e eu quero gravar hoje, irmãos. Vocês pediram para mim gravar um vídeo relacionado ao ministério, à pessoa do pastor Antônio Ribeiro, que trabalhou ao lado do missionário Davi Miranda. Só que eu não vou gravar um vídeo sobre ele, eu vou gravar um vídeo sobre várias pessoas que estiveram junto, porque se eu vou ficar gravando um vídeo sobre cada um deles, irmãos, vai ser muito longo a minha história até chegar no final dos meus propósitos, dos meus projetos, que eu já tenho mais trabalhos para gravar relacionado a estudos sobre batismo, ceia, Espírito Santo, Trindade, unicidade, um monte de coisa que eu tenho para fazer no canal. Então eu quero gravar hoje sobre os obreiros ditatoriais da IPDA. Quero falar hoje sobre os obreiros, mas sem sombra de dúvida e sem medo nenhum. Porque eu não estou aqui, irmão, muito para me preocupar com esse tipo de coisa. É, ó, esses obreiros são aqueles que governavam com mão de ferro, com um punho de aço, e que matavam obreiros e mais obreiros, destruíam o ministério de pessoas, tudo em nome da fé, do amor, e em nome de estar ao lado do missionário, fazendo a obra com ele, tá certo? Sendo fiel ao missionário. Você lembra num vídeo anterior que eu disse que o problema não é o faraó, mas é os conselheiros do faraó? Aqui fazendo a tipologia, sem comparar o missionário ao faraó, o problema da morte das crianças no Nilo não foi o faraó, foi os conselheiros do faraó. O problema de milhares, centenas de mortes de obreiros dentro da Igreja de Deus e Amor não foi o missionário Davi Miranda, ele só concordava. Mas os conselheiros que estão em volta do homem de Deus, a diretoria, a mesa é que manda. Agora, se a mesa não tinha autoridade e esses irmãos não tinham autoridade para falar nada, ficou todas essas mortes tributadas à liderança da igreja? Acredito que não. Acredito que muitas dessas mortes em massa dos obreiros fez parte desses conselhos do faraó que mandava, joga dentro do Nilo de cabeça para baixo que eles vão morrer e ninguém vai falar nada. Ele mora lá escondido no silêncio, como é que vocês vão saber? A mesma coisa talvez dizia, tira esse obreiro, tira esse de lá, esse não pode fazer nada, esse está reprovado. Às vezes obreiros, homens de Deus trabalhando. Então essas pessoas aqui, eles estavam preocupados com o umbigo, estavam preocupados com a vida deles e com o ministério deles. Tem deles aqui que era bastante trabalhador, não resta dúvida, fizeram muito para a igreja, mas isso não evitou e não impediu deles serem ditatoriais, porque eles fizeram um grande trabalho na igreja, porque eles oravam e alcançavam um nível de oração, eles queriam que todo mundo fosse igual a eles. Você entendeu qual é o problema do obreiro ditatorial? O obreiro é assim, se ele consegue jejuar 10 dias, ele quer que todo mundo jejue. Se ele consegue orar 20 dias, 4 horas por dia, de joelho ou de pé, ele quer que nem todo mundo tenha a mesma resistência. Então daí eles atributavam por pessoas que não eram crentes, que não eram 100% obedientes, e eles começavam, dentro dos meios deles que eles achavam, eles começavam a matar e destruir pessoas. Então esses obreiros que eu vou falar hoje, eles destruíram com centenas de milhares de obreiros a nível internacional e mundial. Vocês entenderam? E cada um deles tem uma atuação. Um tem uma boa atuação no Peru, outro tem uma boa atuação na África, outro tem uma boa atuação em algum país do mundo. São pessoas esforçadas, mas eram pessoas esforçadas que o caráter era fraco no sentido de amar o seu semelhante. Era tão ditador e tão pelo ministério e tão por fazer amizade com o missionário, que eles iam além do que podia ir, matando o seu próprio semelhante, jogando os obreiros na lama e no lodo, no charco do lodo, destruindo com a família dos obreiros. Tem obreiro que chega hoje, tem pessoas desviadas, caídas, que se conversar com eles vai dizer, meu Deus, nem me fala nesse nome. Não me fala, aí fica com raiva da própria igreja por causa desse tipo de obreiros. Então o primeiro que eu quero falar é o Humberto Ramos. Humberto Ramos, um cidadão alto, de cor morena, que trabalhou muito na África, até muito esforçado, mas um homem de um cunho ditatorial terrível, um homem matador de obreiro, destruidor de obreiro. E eu digo com propriedade. Eu cansei de ir, e eram nos impostas regras que nós tínhamos que ficar uma tarde toda numa fila em São Paulo para nós retirarmos um material, porque nós éramos obrigados a retirar aquele material, e senão nós não ganhávamos a circular da diretoria para nós trabalhar o trimestre aqui, nas nossas regionais, e nós tínhamos que ir também naquela trimestral, porque se nós não fôssemos, nós seríamos cortados automaticamente. Então, nós sofríamos tanto ali que os irmãos não têm ideia. Nós cansamos de ficar ali uma tarde toda na fila esperando para pegar o material de livraria. Isso podia ter sido tudo feito de uma forma amigável para o obreiro.
pensar no obreiro, no bem-estar do obreiro. O obreiro já viajou 22 horas de ônibus, não podia pagar, não tinha na época passagem aérea para todos os obreiros, era só os obreiros mais a nível de internacional que viajavam. Então o que acontece? Esses obreiros ficavam ali a tarde toda em pé, lá por umas 6, 7 horas, quando dava na cabeça de atender, de terminar, a gente era terminado de atender. Caso contrário não terminasse, mandava a gente embora e a gente tinha que dar o jeito da gente de pegar aquele material no outro dia de qualquer jeito. Então o que eu quero dizer com isso? Quantos obreiros eu vi em reuniões intermináveis em São Paulo e na fila para pegar aqueles materiais? Obreiros com 60 anos, que eram medicados com pressão arterial. Eu cansei de ver obreiro lá tomando comprimido. Vocês vão se apavorar, mas eu estou dizendo, eu disse que eu ia falar sobre a minha vida de experiência na obra. Engolindo comprimido a seco, porque não podia sair da fila ou dali da presença onde estava na reunião para tomar um gole de água no comprimido. Então eu engoli o comprimido a seco. Quantas dificuldades eu vi e passei, e muitas delas que eu já me esqueci que eu poderia comentar com os irmãos, é relacionada ao que aconteceu nos trabalhos da igreja. Então, meus irmãos, uma das coisas que eu quero deixar clara aqui para vocês é: Humberto Ramos era um obreiro ditador dentro da Deus e Amor. Não sei se está mais na Deus e Amor, não me interessa saber. Eu só estou dizendo para vocês que eu vi muita injustiça através destes cidadãos que eu estou falando. E o segundo é o pastor Antônio Ribeiro. Pastor Antônio Ribeiro foi um dos maiores pastores da Igreja Deus e Amor, ao lado do missionário. O pastor Antônio Ribeiro, tudo que o missionário mandava ele fazia, acho muito bonito. Mas é do tipo assim, que se mandasse ele destruir com alguém, ele também destruiria sem questionar ou sem dar uma palavra. Porque tem horas que nós temos que fazer apologia à defesa, em concordância com aquilo que é certo fazer ou não fazer. Bom, lá do Manaus, em Amazônia, ele saiu corrido. A igreja quis massacrar ele, até para a internet foi um escândalo, saiu corrido por causa de uma peleja, uma reunião de ministério lá em Manaus, onde ele chegou lá. O povo tinha raiva. Por que o povo tinha raiva, a grande maioria? A gente não tem que ter raiva de ninguém. Eu, por exemplo, suportei, enquanto estava na Igreja dos Amores, suportei com o maior braço de ferro e com a maior tranquilidade, sofrendo. Mas, até porque eu era um rapaz mais novo na época, mas eu vi muitos obreiros mais velhos sofrendo. Então, ele despertou fúria nos irmãos, aquelas atitudes dele despertou fúria nos irmãos. E a Débora e o Lorival nunca foram de acordo com essas coisas. Então, eis aí por que muita gente tem raiva da Débora e do Lorival. Então, quando eu falo aqui da Débora e Lorival, tem gente que diz que eu defendo a Débora e o Lorival, não de forma alguma. Só que uma coisa é certa, a Débora e o Lorival, a Débora pode estar com alguns itens doutrinários que ela caiu da graça nesse ponto. Mas como coração e como pessoa, o Lorival e a Débora são outras pessoas em prol do bem das pessoas lá de dentro da Igreja de Deus e Amor. Mas, e aí, quantas vezes houve embate da Débora contra ele, porque não concordava com as ideias dele. E ele, ao lado do missionário, massacrando multidões de pessoas, porque a ideia dele valia muito, ele tinha muita posição, muito nome, tanta posição que até os filhos do missionário, Daniel Miranda e tantos outros, ficavam preocupados com o que o pastor Antônio Ribeiro estava, o caminho que ele estava tomando dentro da Igreja de Deus e Amor. Então esse homem aqui, ele tem suas qualidades, casado, obediente à vida conjugal, fez um grande trabalho no Peru, em Lima, deu início à igreja. Claro, não tiramos as qualidades dele de forma alguma, mas é um homem que não conseguiu aprender, é muito ditatorial. Ele tem que ter um pouco mais de amor para poder ter sucesso ministerial. E outra coisa, se é para mim ter sucesso ao lado de um líder mundial de uma igreja ou do meu presidente matando alguém, eu não quero posição nenhuma. Se para mim eu trabalhei na Deus e Amor, ele pode investigar minha história, que eu não matei um obreiro por onde passei. Eu não destruí com a vida de nenhum obreiro, eu ajudei a levantar os que estavam caídos. Então, se é para fazer amizade, matando pessoas, se é para galgar dinheiro, destruindo pessoas, eu não quero saber de nada. Tanto é que hoje o pastor Antônio Ribeiro está no Rio de Janeiro quietinho, nunca falou nada, sabe tudo da Deus e Amor mais que qualquer pessoa. E para mim o Antônio Ribeiro é um cara muito rico, deve ter uma vila de casas na cidade natal dele, ali perto de Telêmaco Borba, no Paraná. Eu acredito que ele seja um cara muito rico. Entendeu? Então eu não concordo com pessoas que destroem a vida dos outros e o ministério dos outros. Eu não compactuo. Então esses são obreiros ditadores. Os dois piores eu citei primeiro. Não sei qual é que é o pior. E o terceiro é o Sérgio Sora. O Sérgio Sora, que tem gente que fica brabo quando eu comentei no outro vídeo, tem gente... O Sérgio Sora, as coisas que ele defendia
por santidade, e as pessoas que ele destruiu, e as famílias que ele humilhou, e as pessoas que ele falava mal dos casais, das pessoas que ele humilhou, pessoas que humilhava as pessoas na cara dura em plena concentração, mandava as pessoas jogar microfone, fazia o que ele queria, que ele bem entendia, era um Deus dentro da Deus é Amor. Então, tem gente que ficou bravo, você ficou bravo porque você não tem nada mesmo, você não tem amor, você não tem ministério, você nunca pregou, você nunca fez nada, como é que vocês têm que defender mesmo? Aí hoje ele vem defender futebol, divórcio, tantas coisas, porque não passa de um maluco espiritual. Porque o que ele fez para as pessoas, olha, Deus tenha misericórdia que não precise prestar conta. Você entendeu? Era um ditador terrível, forçava as pessoas a fazer o que não era para fazer, ficar orando forçado, jejuando forçado, e vinha com aquela ceia do concerto, aquela invenção, aquela aberração. Aquilo era uma destruição na Igreja dos Amor, 2 ceias por mês, aquela ceia de concerto. Quem é que criou aquela ceia? Onde é que tem que fazer ceia de concerto para poder participar de ceia? Ceia é uma só no mês. Ele criou aquilo ali. Copiou não sei da onde, aquilo deve ter sido do fundo do inferno que ele copiou aquilo ali para trazer fardo para cima dos pobres dos irmãos da Deus é Amor esforçado, crente, guerreiro, que ia a pé para a igreja. Pessoas, aí tinha que dar um voto de R$10 para participar da ceia do conselho, depois outro voto para participar da outra ceia. Tudo peso e fardo de homens. Então esse Sérgio Sora aqui, ele está colhendo praticamente o que ele semeou. E eu, se semear, também vou colher. Então eu tenho que ter cuidado com a minha semeadura. Então não tem nada contra ele. Se Deus vai perdoar ele, meu desejo é que perdoe. Mas o que ele fez dentro da Deus e Amor e a safadeza que ele defende hoje, para mim, não passa de canalice. Já entra numa área de canalha. Ele vai alegar as coisas, as questões dele, a Leia vai alegar as questões dela, eles vão alegar tudo que é questão, mas para mim as questões não interessam. Para mim o que interessa é o povo que sofreu na mão deles. Então, se separou por A ou por B, é problema deles. O que a Bíblia manda é você saber escolher, você cuidar da sua escolha, você nutrir o seu casamento, regar o seu casamento, se humilhar todo dia, se perdoar todo dia, ter uma vida sexual ativa, fazer as coisas tudo certinho. É isso que a Bíblia manda. Agora, se o cara separou, vem com um monte de desculpa, isso é problema deles, vai ter que prestar conta com toda certeza. Então esse é o terceiro ditador. Esses juntos matavam e destruíam obreiro assim em fila, Humberto Ramos, Antônio Ribeiro e Sérgio Sora. Eu não sei qual é que é o pior deles, para destruir vida de pessoas vivas. Se vocês ouviram o meu vídeo, eu quero que vocês saibam que vocês não têm nem como questionar, que vocês são matadores de obreiro. E tudo em nome da fé e da obediência que o ministério manda, que tem que fazer, sério, não é assim não. O que vocês se fazem uso das regras ministeriais para massacrar as pessoas. Nada do que vocês fizeram precisava ser feito. Vocês tinham que amar mais as pessoas, respeitar os obreiros, ter um sorriso no rosto, na face, melhorar o tipo de atendimento, de tratar as pessoas. E aí vem o Gerson, que foi membro da diretoria, um seco de voz, um seco que nem mês de março, que nem nós diz aqui no Rio Grande do Sul, tratava todo mundo seco. O Gerson, vocês sabem, cuidou aqui de Porto Alegre uns tempos, uns meses, aqui em Porto Alegre, na sede de Porto Alegre, quando eu ainda estava no ministério, depois, até que viesse outro. Então esse Gerson era outro ditador. Esse Gerson, todo mundo vocês sabem, um forte, grande, vocês conhecem bem, é outro ditador. O tão amado, portanto, porque tem gente na Deus é Amor que ele gosta de quem destrói com os outros. Os obreiros, bom deles é os matador de obreiro, e é os fazedor de campanha e correntes que enxergam o anjo, asa de anjo, chinelo de Moisés, esse é os caras. Pregadores, aí não presta. Aí é do capeta, pregador é do capeta, porque pregador vai pregar a Bíblia, a pessoa tem que se converter pela Bíblia. Tem muitos membros da Deus Amor que não gostam de Bíblia, então vai rechaçar os pregadores. Mas tem muita gente crente na Deus é Amor, muita gente crente. E essas pessoas crentes vai ser o suficiente para fazer uma limpeza no que tem que sair de lá de dentro. Tá certo? E tem que mudar muita coisa assim lá. Tem que mudar o carinho com o obreiro, o respeito com o obreiro, tem que haver igualdade para a família da diretoria, do missionário, para a família das pessoas que são membro comum. Deus ainda vai mudar muita coisa lá dentro. Tem gente que está brabo, não quer, mas vai mudar sim. Precisa mudar muita coisa para o bem dos irmãos que congregam lá. Tá certo? Outro que foi muito ditador, mas daí não em matar obreiro, mas no sistema do regulamento interno, é o presbítero Darcy Messias hoje, presidente da Igreja Deus é Santo de Curitiba. Esse aqui ele era um ditador, mas era no regime doutrinário, naquele regulamento interno. Naquele regimento interno, regulamento interno da igreja, o RI. Esse não era um ditador de ficar matando pessoas, não. Esse era ditador no sistema doutrinário, tá certo? Mas tem que cuidar, porque quando você é um ditador no sistema doutrinário, você mata as pessoas. Você não restaura as pessoas.
Por exemplo, quando eu cuidei da regional de Santa Maria, era 42 igrejas aqui no estado do Rio Grande do Sul. Eu cheguei lá, a juventude estava praticamente juventude, metade juventude caída. Metade. Uns em masturbação e tantos problemas. Você vai dizer, pastor Levi, é sim, senhoras, não tem nem como esconder, não precisa esconder, porque jovem é jovem. Então o que a gente fez? Orar, consagrar, restaurar os jovens e aconselhar. Chamar no gabinete, aconselhar. Muitos nem precisavam ser chamados, já vinham por conta própria, porque viram inspiração e confiança no ministério, e hoje eles são crentes, a maioria deles estão casados, libertos e abençoados. Se eu chegasse lá e cortasse tudo eles e matasse tudo eles, hoje estavam tudo desviado. E uma coisa que eles iam se lembrar com raiva ia ser da minha pessoa. Então o obreiro tem que ter respeito, carinho e amor. Não pode se fazer do uso de um regimento interno sem amor e sem conselho. Tem que disciplinar, tem que orientar? Tem. Se a regra da igreja é disciplinar, mas disciplinar com amor. A pessoa não tem que sair já cortando todo mundo e botando todo mundo no inferno. Essa é a minha visão sobre a igreja. E eu trabalhei dentro da Igreja do Amor nesse período e tive muito sucesso no lugar onde eu tive. É claro que eu tive também muitas pessoas contrárias ao meu ministério. Não vai esperar que todo mundo vai falar bem de mim no rodapé do meu vídeo, porque não. Porque aonde eu chegava, aquelas campanhas correntes, eu quebrava com tudo aquilo. Aqueles pregadores mentirosos, exploradores, aqueles do anjo, do arrebatamento, aqueles da roda de fogo, da prosperidade, eu tirava tudo. E eu ia para o altar pregar. Daqui a pouco, em 2 meses, a igreja estava cheia. Né, através da pregação, e aqueles exploradores saíam e eles diziam que a ficha caía, a ficha aumentava. Porque só com a minha esposa pregando no culto da fundação, enchia a igreja e a entrada ia lá em cima. Vocês entenderam? Então, só que daí começaram a te perseguir. Porque é assim, esse povo apela, porque eles dizem que não tem mais milagre, não tem poder, não tem cura. Uma vez um obreiro disse para mim, tira esse culto aí de... ninguém ensinava na igreja. Daí ele me deu o culto do regulamento interno. Um pastor, quando eu auxiliei ele. Pastor Levi, pega o culto do regulamento interno para ti, que era um culto que não ia ninguém, porque eles valorizam campanha e barulho, fusarca, reteté, revelação e profetada. O culto do regulamento ia 3, 4 pessoas. Aí eu peguei o tal culto do regulamento. Isso aqui é só para vocês terem experiência, irmãos, de como que é a coisa. E eu comecei a ensinar o regulamento interno pela Bíblia, mas eu não lia aquele livro. Eu pegava, lia o código daquele RI e abria a Bíblia e ensinava a Bíblia. Resumindo, em 21 quinta-feira, que o culto era na quinta-feira do regulamento, encheu a igreja até perto da porta. Aí, por inveja, o líder veio e disse assim, vão terminar com o culto, vão botar um culto de prosperidade. Você entendeu como é que funciona? Então é assim, as pessoas não têm qualidade para fazer, quando vê os outros fazer, eles também tiram. Então, o que não é valorizado o ensinamento. A Igreja de Deus e Amor precisa valorizar ensinamentos. Ensinamento doutrinário e a mensagem da palavra, porque essas outras coisas, a igreja já tem muita oração, muito jejum e muito poder. Chega, poder sem as escrituras não vai sustentar a igreja tem que ter manifestação do poder, mas as escrituras, Jesus disse, vocês errais, vocês erram porque vocês não conhecem as escrituras e nem o poder de Deus. Então a igreja tem que ser dotada dos dois, agora só poder não sustenta a igreja. Vamos caminhando, meus irmãos. Então, o outro que é muito idolatrado, e ovacionado e aplaudido pelos membros da Igreja dos Amor, que é um ditador, é o Zé Pedro. O Zé Pedro era outro ditador terrível dentro da Igreja de Deus e Amor. E eu nem sei se ele está mais na Igreja de Deus e Amor. Ultimamente eu não tive mais envolvimento com ele. Ultimamente eu soube que há a possibilidade de ele ter saído e aberto um ministério. E agora abriu o ministério. Agora não vai ser ditador. Quer dizer que antes quem saía de Deus é Amor era do diabo. Então agora, veja como esses homens não têm uma visão. Eu nunca falei na minha vida que quem saísse de Deus é Amor era do diabo. E eu continuo com a minha mesma mensagem há 20 e poucos anos, quase 30. Eu não toco naquilo que eu um dia possa me estribar, porque eu sei o que é para se pregar e o que não é. O que é de homem vai cair por terra. Então não é errado alguém abrir uma igreja. O que é errado é divisão. Sair com um grupo de pessoas, sair roubando da igreja, sair debaixo de rebeldia, você sair quieto e um dia você abrir um trabalho debaixo da visão de Deus, não vejo mal nenhum. Agora, esse era um ditador terrível também, e eu não sei porque tinha uma época que era só esses que se levantavam. Se você fosse amoroso, um bom pregador... Bom, uma vez eu encontrei um presbítero e ele me disse uma coisa, um presbítero amigo meu aqui na cidade de Novo Hamburgo, ele disse uma coisa, pastor Levi, você está vindo da Assembleia para Deus é Amor. Mas é o seguinte, irmão, na Igreja de Deus é Amor, agora está começando a melhorar, mas na Igreja de Deus é Amor tem um problema, os pregadores da palavra não são valorizados.
é valorizado quem vem revelando, desmanchando macumba, arrebatando com anjo, esses aí são. Mas o verdadeiro pregador passa por uma grande luta e é preciso melhorar. E eu sempre guardei o que esse presbítero falou. E ele falou uma grande verdade. Vocês veem, o Odair Gomes é uma pessoa centrada na palavra. Você vê se o Odair Gomes lota uma igreja como quando tinha uns outros que tinha aí. Vê se quando o Lorival de Almeida vai pregar um culto, lota a igreja, como quando o Sérgio Sora pregava. O que o Sérgio Sora pregava? O Sérgio Sora não pregava nada. A mensagem do Sérgio Sora era limitadíssima, mas ele era na área de milagre. Então, precisa mudar isso sim dentro da Igreja de Deus e Amor. Valorizar o estudo sistemático da palavra, tirar esse reteté, essa bagunça de revelação e profetada e esses rebuliços de gravata rodando, isso aí tem que tirar. A igreja precisa ser uma igreja, porque a Igreja do Amor tem uma fundação bíblica, ela precisa seguir a fundação bíblica que ela tem. Porque não adianta a Igreja do Amor ter uma fundação bíblica e viver de culto de reteté e de barulho de amuleto. Aí não vai condizer com a fundação que ela tem, porque ela é uma igreja baseada na Bíblia. Se ela não eliminar os preceitos de homem, ela vai se tornar uma igreja herética. Mas ela não é uma igreja herética, ela é uma igreja fundada na Bíblia. Então, os líderes têm mais o que fazer mesmo, é tocar a Bíblia dentro da Igreja de Deus e Amor, para tirar, limpar isso. Limpar essas coisas erradas aí que fica enganando e prometendo coisa para os irmãos simples e humildes que servem a Deus, que não deve de forma alguma ser enganado. Bom, então eram esses aí os homens que eu achei ditadores dentro da Deus e Amor, de um nível, de uma mão de ferro, de um punho de aço. Você deve ter conhecido muito mais, mas eu estou dizendo homens a nível nacional, que ficaram conhecidos. Tá certo, meus irmãos? Falou com vocês o pastor Levi Longaray. Eu volto com todos vocês no próximo vídeo, falando de assuntos concernentes à obra de Deus, tá certo? Então não esqueça de compartilhar, de divulgar, de acionar o sininho da notificação e de positivar o nosso canal. E tenha em mente, hein? Tenha em mente que esses aqui ajudaram muito a atrasar a obra de Deus. Porque quando a gente governa com mão de ferro, com punho de aço, Deus não governa junto. Porque Deus governa debaixo do amor, da exortação, da doutrina e do entendimento da palavra de Deus. Que Deus os abençoe em Cristo, irmãos. Até o próximo vídeo. Em Cristo jamais seremos enganados.